Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é César Lorosa. Eu sou o chefe da divisão de manutenção do Clube de Engenharia. Hoje nós vamos falar, né? A palestra de hoje, o evento de hoje é IA na gestão de ativos de grandes empresas de petróleo e gás e energia. Eu sou o CEO do The People 7, escritório de engenharia limitada. E agora também estamos, né, idealizamos e estamos criando um cluster tecnológico industrial. Se você quiser saber mais depois sobre isso, né, nós podemos só nos contactar e a gente informa melhor sobre isso. O nosso escritório ele foi criado dentro do Clube de Engenharia, através de uma palestra que nós trabalhamos junto com os palestrantes, e o cluster foi idealizado após uma apresentação no Clube de Engenharia. Então, se você quiser saber mais, é só nos contactar. Pessoal, então agora vamos chamar José Jorge Araújo, que estará fazendo a coordenação do evento. Obrigado, Lorosa. Boa noite a todos. Dando continuidade aos eventos das divisões técnicas, nós vamos apresentar uma realização da Divisão Técnica de Manutenção e da Ciência e Tecnologia, DCTEC. São as duas divisões técnicas do Clube de Engenharia que estão realizando este evento, com apoio ainda das divisões técnicas de exercício profissional, de engenharia econômica e também da ABEA, Associação Brasileira de Arquitetas e Engenheiras do Rio de Janeiro. Tá? O tema, como já foi dito, é inteligência artificial na gestão de ativos de grandes empresas da indústria de petróleo e gás, energia e siderurgias. O objetivo deste evento é propor soluções para a resolução de problemas na gestão de ativos de grandes empresas, com ênfase na indústria de petróleo e gás. Através da participação do engenheiro Felipe Murat e das questões apresentadas pelos demais participantes, este encontro virtual irá ajudar na apresentação de novas soluções tecnológicas para a obtenção de melhores resultados na operação e no prolongamento da vida útil de máquinas e equipamentos. Então, o nosso palestrante é o engenheiro Felipe Murat, fundador e da empresa Mindsim, com mestrado em simulação de fluidos, engenheiro mecânico pela PUC-Rio, com domínio adicional em construção de software pela mesma instituição, e curso com mais de 10 anos de experiência na área de desenvolvimento de software e simulação. Dando início, então, ao bate-papo de hoje, conforme vimos no evento anterior, né, nós fizemos um evento anteriormente, a engenharia de manutenção já não se apoia mais no simples controle através das antigas planilhas. O aproveitamento das modernas tecnologias digitais traz o benefício da preservação de ativos e o alcance da sustentabilidade, por conta dos ganhos de eficiência e pela redução de desperdícios. Então, nós vamos fazer agora o início da palestra com o Felipe Murat e quem desejar fazer alguma pergunta é só acionar o chat que, ao final da apresentação, o nosso amigo Vitor irá passar as perguntas que forem chegando do chat, tá? Com a palavra, então, você, Felipe. Bom, boa noite, pessoal, tudo bom? Agradecer primeiro aí o convite do César, né? Eu quero agradecer também a apresentação aí do José Araújo, né? Então, como o José mesmo falou, eu sou o CEO aqui da Mindsim. A gente é uma empresa principalmente de gestão de ativos, a gente lida já há bastante tempo aí com essa parte de gestão de ativos em si, né? E principalmente em como que a gente consegue usar um pouco de inteligência artificial, usar um pouco aí das técnicas mais modernas do suprassumo aí da inteligência artificial, e aí eu estou falando principalmente de algoritmos ultra refinados, por exemplo, LSTM, Random Forest, que são, naturalmente, são algoritmos aí que já estão no meio acadêmico já há algum tempo, né? LSTM talvez não, talvez seja um pouquinho mais recente, mas
muito da inteligência artificial, muito do machine learning já é uma coisa aí que já acontece há bastante tempo e a gente está agora conseguindo, por conta aí de uma grande quantidade de dados aí que a gente tem recentemente há 10, 20 anos atrás, né? Por conta dessa grande quantidade de dados que finalmente a gente conseguiu armazenar e principalmente processar, né? A gente está conseguindo explorar a nossa mina de dados para realmente conseguir tirar a informação dessa mina de dados, né? Tem que só agradecer aí o clube aí por estar colocando aí esse tema aí extremamente relevante para jogo. Só falando um pouquinho para vocês, né, quem é a MindSym, né, ou como que foi a empresa, né, eu sou, como comentei, eu sou o CEO dela. A gente é uma empresa de gestão de ativo, né, do setor de energia, principalmente aqui do segmento de óleo e gás, apesar da gente já ter feito bastante coisas em outros segmentos também, como eu estou falando principalmente de siderurgia, mineração, até cervejaria, a gente já começou a fazer coisa também. E com o grande moto, né, o objetivo aqui nosso, o grande propósito nosso é tentar aumentar a disponibilidade da operação enquanto que a gente reduz custo. E aí a gente, quando você está falando de custo, é custo de manutenção, ou custo de inspeção e emissão, né? E aí a gente está olhando muito mais pela pegada ESG, mas acho que isso é tema para outra coisa. Também está relacionado à gestão de ativos, principalmente agora aí com novos paradigmas aí que principalmente a Petrobras está direcionando, né? Com relação à descarbonização, mas isso é tema para outra palestra aí para vocês. Mas a gestão não eficiente de um ativo pode não só prejudicar a vida útil dele, mas também pode acabar prejudicando a operação como um todo, né? Você pode acabar poluindo mais, dependendo do caso. E a gente faz tudo isso, né, através de software de inteligência artificial, como eu comentei agora, são algoritmos aí que já existem há bastante tempo por aí, e que permitem uma tomada de decisão cada vez mais assertiva para o gestor. Então, se a gente entrar lá se a gente for entrar nas indústrias mais conservadoras, que são as indústrias de óleo e gás e siderurgia, né, a energia também, o grande o que acontece, né? O que acontece hoje em dia? O gestor, ele basicamente é uma máquina de apagar, é quase que um bombeiro, ele é uma máquina de apagar incêndio. Então, sempre quando explode alguma coisa, quando tem algum problema, ele tem que ir lá e tem que achar alguma maneira de corrigir. Ou seja, a indústria, né, principalmente a indústria brasileira, funciona muito ainda de forma corretiva. Acontece problema, você vai lá e corrige. Acontece problema, você corrige. E com o uso aí de inteligência artificial, né, com esses novos paradigmas, esses novos tipos de tecnologia, você muda um pouco esse paradigma. Você começa a sair um pouquinho da sua corretiva e começa a ir para uma coisa mais planejada. E sempre quando você planeja alguma coisa, né, você consegue reduzir o custo disso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagina aí que você tem lá a sua geladeira. Sua geladeira está cheia de comida. E só que do nada a sua geladeira começou a falhar, ela parou de gelar. Se você for ver isso aí de uma maneira inesperada, né, você pode perder toda a comida que você tem lá dentro. Mas se eu der para você um hardwarezinho, um software que sensorize a sua geladeira e diga para você, cara, ela vai falhar daqui a uma semana. Isso te dá tempo aí de comprar um freezer, de pegar a comida e colocar em algum outro lugar. Então é meio que estou fazendo esse exemplo, né? Mas é uma maneira de dizer, cara, se você sai desse paradigma só da corretiva e começa a ir para uma coisa mais planejada e principalmente preditiva, você acaba conseguindo reduzir custo, e é custo de downtime, quando a gente está indo para o segmento aí de óleo e gás, o downtime de uma planta dessas é uma coisa, ou até quebra de um equipamento desses, é um custo homérico que você tem para a indústria, né? Ninguém quer, todo mundo quer operar o máximo de tempo possível sem ter lá os seus equipamentos parando, né? Então, por isso que a gente chama de disponibilidade. Quanto tempo o seu equipamento, qual é a porcentagem do tempo que o seu equipamento realmente fica disponível, né?
Aqui a gente tem alguns parceiros, tá? A gente tem o Sebrae, Media Lab é uma ICT lá da UF, NVIDIA, Boulder, Infotech, Impediance, Energy Hub. Aí tem outros aqui que não estão dentro aqui. Fienge Lab, que é um hub de inovação lá de Minas Gerais. Aliger, que é uma outra empresa de sensoriamento. Então, tem vários parceiros aí que ajudaram a gente, né, dentro dessa nossa jornada. A gente foi uma das poucas empresas que entrou no programa de inovação da Petrobras, no Conexão para Inovação, tá? São 200 a 300 empresas que se inscreveram nesse programa e a gente foi uma das 20 que entrou para fazer projetos aí de alto nível com a Petrobras. E os nossos primeiros clientes foram a Subsea também, né? Então, a gente participou do primeiro programa de aceleração deles e tem um rollout, a gente está 3 anos com a Subsea, 2 anos com a Petrobras, né? Mostrando que eles confiam bastante no que a gente tem entregue para eles. E cada vez mais a gente se aprofunda no nosso relacionamento com eles, né? Então, claro que tiveram outros projetos que a gente participou, eu citei aqui um pouquinho da siderurgia, um pouquinho aqui de cervejaria, tá? Vou comentar um pouquinho dos cases que a gente tem com eles, mas a gente tem aqui Shell e várias outras empresas também aqui do segmento, tá? Essa é a nossa equipe atualmente, a gente tem 13 pessoas, todos eles aqui ou são engenheiros ou são cientistas de dados, tá? Então, aqui vocês estão vendo aí, provavelmente tem mais de 100 anos de experiência, somando a experiência de todo mundo, provavelmente a gente tem mais de 100 anos de experiência aí no setor, no segmento industrial. Tem gente aqui com 20 anos de experiência em Gerdau, tem gente aqui com 20 anos de experiência fazendo projetos para a Petrobras, tá? Então, é uma equipe de todos os níveis, né? Que vai desde o júnior até do júnior aí, que recém-estagiário, até o pleno e sênior de 20 anos de experiência de carreira. E falando um pouquinho da nossa história, né, eu gosto de dizer que a gente leva o nome da Petrobras e da Subsea para todos os eventos que a gente acaba participando. Então, posso falar aqui principalmente de Web Summit, Rio Innovation Week, SPE, que é um evento importante aí do segmento da parte submarina de óleo e gás, que foi uma que a gente fez recentemente, tá? Rio, Macaé Innovation Offshore, que é um evento de inovação lá em Macaé. Todas elas a gente apresenta os cases que a gente tem, como que é os cases que eu vou estar mostrando aqui agora, e mostra aí como que essas empresas aí estão interessadas em utilizar a inteligência artificial para alcançar na busca da excelência operacional. Claro que é difícil chegar na excelência operacional máxima, né? Mas cada vez mais você tem que continuar, melhorar continuamente, né? E uma hora a gente espera que chegue lá. E só falando, né, o que eu gosto de dizer o seguinte, né, a gente tenta responder essas 4 perguntinhas aqui. O que está acontecendo, por que está acontecendo, o que vai acontecer e o que fazer. Para cada uma dessas perguntinhas, a gente tem uma série de tecnologias, uma série de metodologias que levam a gente a traçar isso daí. São perguntas básicas aí da ciência de dados. Claro que tem uma etapa, algumas etapas anteriores que está relacionada a sensoriamento, a coleta de dados em si, quando a gente está falando do segmento industrial, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí do paradigma, né? Lá, mais ou menos na década lá de 90, a gente começou a ter uma capacidade de armazenamento de dados muito grande. E uma capacidade não só o tamanho das mídias aí de armazenagem de dados aumentou bastante, né? Então, em 1990, né, a gente tinha disquete, né? E aí o tempo foi passando e hoje em dia a gente consegue rapidamente, sem muito custo, armazenar 3 gigas de dado num cloud, né? Então, o armazenamento quase que virou um serviço em si. E aí, por conta disso, né, e por conta dos sensores IoT que foram cada vez mais se barateando, porque cada vez mais entraram mais players no mercado, a gente ganhou uma gama de dados tão grande, muito grande mesmo. Só que só coletar dado por coletar não quer dizer nada. Você tem que armazenar, você tem que analisar esse dado e conseguir extrair alguma informação disso. Só que se botar uma pessoa para fazer isso daí, primeiro, tem que ser uma pessoa extremamente experiente e ter o know-how aí do que você
ele tem o know-how aí técnico, né, do negócio em si. E além disso, você tem que ter também, e por conta disso, né, uma das alternativas viáveis para acelerar esse processo, ou pelo menos já dar alguns indicativos, é você colocar softwares de inteligência artificial que analisam isso, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte: primeiro, a gente tem a parte da coleta de dado, né, via sensor, então tem sensoriamento, e não precisa ser só a gente não precisa ficar retido a sensor, né? Pode ser também o simples input do dado correto num banco de dados, tá? Num software que coleta esses dados, por exemplo. Então, você tem isso daí, você tem essa coleta, você tem que estruturar esses dados num banco de dados adequado, não dá para ficar armazenando dado via PDF ou via imagem. Até dá para, recentemente, dá para você armazenar por imagem, porque você tem algoritmos que leem imagens, né, e vídeos. Mas o ideal é que ficasse no banco de dados estruturado, né? E aí, depois que você entra nessas perguntinhas, então você vai começar, beleza, dentro desse banco de dados gigantesco, vamos dar uma visualizada para ver o que está bom, o que está ruim? Aí a gente começa a ter aqueles dashboards gigantes aí com várias coisas acontecendo, né? Com vários indicadores, várias coisas lá para o gestor analisar. Só que depois disso você tem que entender, tá, beleza, por que meu indicador está ruim? Por que, por exemplo, a prioridade do backlog de manutenção está alta, né? Então, é uma coisa para você entrar mais a fundo, né? Ah, tá alta por causa disso, disso, disso. Isso você pode fazer análises estatísticas para isso. Depois, né, aí tentando prever, a próxima etapa é você tentar prever um pouco o futuro, né? Cara, o que vai acontecer? Meu backlog está ruim, né? Mas será que será que eu vou diminuir ele no futuro? Ou, sei lá, será que a partir desses dados aqui, dessa análise de dados aqui que eu vou fazer, será que o meu equipamento vai falhar lá na frente? Será que vai vir algum gargalo aqui no meu sistema produtivo e ele vai parar? Então, tem isso daí. E a última etapa, né, que o suprassumo aí da inteligência, cara, o que a gente pode fazer para otimizar isso daí? E aí, quando a gente está num ambiente aí de processos industriais, a gente já tem uma coisinha chamada Real-Time Optimization, que é uma área ainda que não está tão explorada ainda, ao meu ver, mas cada vez mais vai começar a ganhar corpo, né? E tudo isso daí, no final das contas, o objetivo aqui nosso, né, é gerar uma operação smart, né? O que é uma operação inteligente? É aquela que consegue responder essas perguntas de maneira autônoma, rápida, através de sistemas, sem que você tenha que precisar de pessoas para fazer isso, gastando o HH deles, né? O HH das pessoas tem que ser colocado no core business, não na análise de dados. E aí, para isso, pessoal, a gente criou dois softwares aqui, que a gente chama aqui de Digital Twin de Processos e MMT, MindSim Maintenance Tool, tá? O Digital Twin de Processos, ele é um software que está muito mais voltado para o sensoriamento, né? Para análise de dado de sensor. Então, a gente faz esse cara de cabo a rabo, né? O objetivo aqui nosso é pegar dado de sensor, e aí o sensor pode ser vazão, pressão, temperatura, pode ser sensor baseado na rede elétrica, pode ser amperagem, enfim, vários dados do processo em si. E a partir de uma análise desses dados via no nosso software, a gente consegue dar para o usuário uma inteligência, né? Informação, né? Do tipo, cara, seu equipamento vai parar, ou esse equipamento daqui tá com objetivo, tá com uma baixa eficiência operacional. Então, pessoal, no final das contas é para fazer as três coisas, né? O monitoramento, o diagnóstico e a predição. A gente tem uma parte de otimização aqui também, mas é principalmente monitoramento, diagnóstico e diagnóstico inteligente, não é diagnóstico comum, né? Não é só olhar um alarme, um alarme de threshold, tá? E é isso, tá? Alguns cases, né, que a gente já teve aqui, né? Eu vou falar um pouquinho do case que a gente teve, a gente tem atualmente com a Petrobras, mas eu gosto sempre de falar um pouquinho dos outros, né, que foram onde tudo deu corpo aqui. A gente fez um case aí na área aí de cervejaria, a gente tem um digital twin voltado para tanques de fermentação, por exemplo. Então, o que esse cara faz? Ele vai lá, ele vai pegar tanques, principalmente, ele vai pegar os dados do tanque, dado de densidade, dado de, principalmente densidade
algumas propriedades químicas da cerveja, né, que são medidas antes de ir para o tanque de fermentação. O2 também, alguns sensores aí de oxigênio que a gente consegue colocar também no tanque de fermentação. Mas a gente pega esses dados de pressão, desculpa, a gente consegue pegar esses dados e, a partir da análise desses dados, a gente consegue fazer um diagnóstico e uma predição de quando que a sua cerveja vai parar de fermentar, né? Então, por que isso daí é interessante? Porque, no final das contas, você identificar o momento exato que a sua cerveja parou não é uma tarefa tão trivial assim. E, principalmente, se você saber de antemão as características físicas da sua cerveja, né? Antes dela ser produzida, economiza muito refúgio, né? Muito lote aí que é descartado. Normalmente esses lotes aí sofrem um processo de blending, mas isso é outra questão, tá? Então estou falando bastante aqui do setor aí de cervejaria. A gente já tentou aplicar isso já em algumas micro cervejarias e já viu que teria uma economia aí de 10%, um aumento de 10% de produtividade, o que é uma coisa bem, bem relativa, fora todos esses outros benefícios que eu comentei aqui, tá? Então tá isso daí. Já fizemos coisa também em siderurgia, né? Então dá para você pegar dados, por exemplo, de uma torre de refrigeração, com o intuito de você identificar se essa torre está tendo um alto consumo, o que você pode fazer para melhorar a performance dessa torre de refrigeração. Isso é um case interessante. E aí você pode colocar algumas otimizações, do tipo, cara, qual é o RPM, né, a rotação ideal dos ventiladores da torre para ter aquela refrigeração, por exemplo, né? Tem as bombas também de bombeamento de água, né? Então a gente consegue fazer isso foi uma coisa que a gente fez na siderurgia. A gente consegue usar esse digital twin para fazer a gestão de bomba mesmo, então identificar, pô, essa bomba daqui ela pode estar bombeando mais, essa daqui pode estar bombeando menos, porque essa daqui não está com uma performance tão boa, as outras a gente pode colocar para cima. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, né? É, e tem também um outro case interessante aí voltado aí para a parte de fornos elétricos a arco, tá? Isso daí é um sistema da siderurgia, é um forno aí de sucata, principalmente, né? E o que acontece, né? Dentro desse forno daí tem um painel aí de refrigeração que tenta refrigerar aí o forno em si, e se esse negócio vaza, o forno explode, tá? E não é uma coisa tão agradável isso. Se vocês colocarem aí forno elétrico a arco aí no YouTube, vocês vão ver o quão rudimentar é esse processo. E quão perigoso é ter outras pessoas aí, só do negócio estar ligado, né? Imagina se o negócio explodir. E a gente consegue usar o Digital Twin para pegar os dados aí e tentar detectar microvazamentos dentro dessa estrutura, né? Se o negócio vaza, a explosão é uma coisa catastrófica, uma coisa que acontece muito rápido. Então tem a ver com segurança aí, tá? O outro software que a gente tem é o MMT, né? O Mind Maintenance Tool. E aí a gente está falando principalmente na parte de gestão de manutenção. O MMT, o grande objetivo dele é priorizar as tarefas mais críticas, tá? A gente sabe aí que dentro de cada empresa existe uma estrutura de manutenção própria, né? Existem maneiras de se priorizar as tarefas, né? Que são cada vez mais refinadas, né? Os planos de manutenção são constantemente atualizados com o intuito de fazer otimizações, né? Mas a gente consegue usar esse carinha daqui para principalmente identificar quais são as tarefas mais críticas que têm que ser feitas naquele momento. E por que isso daí é importante, né? Porque o gestor de manutenção, o cara que está priorizando essas tarefas, ele tem 500 mil tarefas aí que ele vê na frente. E pode ser que, e no calor da operação, né? Se você não tem um plano de manutenção que não é tão robusto assim, e a maioria dos planos de manutenção não são, né? Você abre margem para o seu para a equipe de manutenção decidir. E cada gestor ele faz a sua manutenção de um jeito diferente, né? Tem gestores aí que vão ser melhores, tem gestores que vão ser piores.
E usando um software desse tipo, né, isso acaba sendo um auxílio, né, um suporte à decisão para o gestor conseguir tomar a sua decisão correta, né? Então, a gente usa inteligência artificial principalmente para fazer essa priorização de tarefas. Claro que o software não é só um software de priorização, ele tem toda uma estrutura de manutenção que está por trás disso, tá por trás dessa priorização. Então, existe hierarquia de equipamentos, que pode ser um outro indicador interessante também. Você saber, cara, qual é o meu equipamento mais importante? Qual é aquele que eu não posso deixar falhar de jeito nenhum? Tudo isso a gente consegue saber através do histórico de dados. Outra coisa também é importante também, pô, quais são os equipamentos que são afetados pelas diversas condições de operação que eu tenho, né? Então, pô, eu tô com um negócio que está operando aqui. É, pô, quais são as tarefas que vão ficar prejudicadas? Quais que eu tenho que fazer na frente? Quais que eu posso botar para trás? Ah, eu tenho outro equipamento aqui que tá com uma condição precária. Então, software desse tipo, ele faz você sair da segunda geração de manutenção. Então, só para o pessoal entender, né? Existem 4 gerações de manutenção, né? Vou falar das 3 primeiras, que vem o caso aqui. A primeira é uma manutenção corretiva, manutenção de quebra. Quebrou, corrigiu. Quebrou, corrigiu. A segunda geração, ou detectou algum problema, foi lá e corrigiu. A segunda geração é uma manutenção preventiva, que é uma manutenção que você faz de tempos em tempos, geralmente usa o tempo lá do fabricante de equipamento, tem MTBF, tem vários dados aí para analisar o tempo médio aí de falha. E a última coisa, né, quer dizer, a terceira geração, tem a quarta também, é uma manutenção preditiva, que você está muito mais próximo das condições daquele equipamento. Então, e isso daqui, pessoal, é o que todo gestor de manutenção que está, é o trend line da manutenção. Eu quero sair da minha manutenção de planejado, de que é baseado em tempo, e começar a botar preditivo, e começar a me basear em condições, né? E esse software daqui é um passo que você dá saindo da preventiva para indo mais para a preditiva, né? Saindo da manutenção baseada em tempo para uma manutenção baseada em condição, tá? Mas só falando do Digital Twin, né? O grande propósito aqui desse software, né? Ele veio quando a gente estava inspecionando alguns motores aí a diesel, né? De uma empresa, e a gente viu que quando a gente estava fazendo essa pequena inspeção de dados, tá, pessoal? Análise dos dados, a gente viu que, pô, a performance, usando aqui nossas capacidades de engenharia, porque tem muito engenheiro aqui, né? A gente viu que, pô, dois dos motores aqui, dois dos 6 motores que a gente viu aqui, tinha um ano de que eles tinham uma performance diferente, né? Tinha uma performance pior do que os demais motores. E ninguém da empresa conseguia explicar isso daí para a gente. Então a gente criou esse software, né, o Digital Twin, com o intuito de, primeiro, tentar responder essa pergunta, né? Como que a gente pode aumentar a disponibilidade dos equipamentos através de dados, através do uso de dados, através de características preditivas, né? E segundo, né, a gente se não falhar, se não falhar, eu vou dizer para você quando que vai falhar. E se falhou, por que falhou, né? O que levou qual é a série de eventos, né, que levou aquela ocasião? E a gente sabe, né, que isso não é uma coisa fácil de conseguir, de você conseguir. Você saber de fato qual é a série de eventos que levou a uma da falha, você ter esse diagnóstico inteligente, não é uma coisa trivial de ser analisada, entendeu? Então, a partir disso, a gente consegue, dentro do nosso Digital Twin, auxiliar os gestores para ter isso daí. E recentemente, né, a gente refinou esse algoritmo todo, né, para o PMA-ODS, que é um sistema de árvore de Natal da Petrobras, né, a árvore de Natal é manifold, né, e toda a rede elétrica também, com o intuito de falar isso daí, com o intuito de dizer isso daí. Tá? O conceito desse software é muito simples. A gente vai pegar dados dos sensores de vocês, dados de pressão, vazão, temperatura, etc. Vai colocar isso num banco de dados estruturado, que a gente chama de Data Lake. É basicamente um banco que é uma junção aí de de vários sistemas lá, vários sistemas computacionais que estão mandando aí dados para esse banco. E aí a gente vai combinar isso daí com
PNIDs, que são aí arquivos aí de engenharia, né? São documentos de engenharia, para, no final das contas, através aí de uma biblioteca de digitalização que a gente tem, que é a própria nossa, a gente consegue chegar lá e mostrar para vocês esse software que monitora, diagnostica e prevê gargalos industriais, né? Esse é o que é o grande objetivo dele. E a gente viu vários benefícios disso daí, como, por exemplo, redução de intervenção desnecessária, redução de custo de inspeção, aumento de OEE. OEE é um indicador aí que todo mundo da indústria usa, né? Para a indústria de óleo e gás, energia, ele pode se resumir, né? Uma das componentes do OEE é a disponibilidade, tá? Dos componentes não, né? Um dos fatores lá que você usa para fazer a conta do OEE é a disponibilidade. Além de a gente ver qualidade também, mas enfim, tem várias outras coisas. Mas redução de custo de energia e custo de combustível também entra nessa conta aqui. Redução de emissão e redução de poluente, como o caso aqui que eu comentei aqui dos motores, né? E principalmente redução de tempo para você identificar e corrigir problema. E é o que eu comentei aqui de um diagnóstico inteligente. De novo, não é um diagnóstico de threshold, né? Que é uma coisa de topo ou de baixo. É uma coisa, é um diagnóstico que a gente consegue entender a causa raiz do negócio, tá? Esse que é o grande objetivo dele. E aí entrando aqui um pouco no case da Petrobras, esse é o sistema aqui que a gente está tratando deles. São algumas árvores de Natal combinadas com jumper, flowline, umbilicais. Esse é um sistema que fica é um sistema submarino, tá, pessoal? Que fica embaixo d'água. Lá não sei quantos 1.000 metros aí de profundidade. Então, pressão aqui dentro desses caras aí, atuando nesses caras aí, é gigantesca. E a Petrobras veio com a gente com esse desafio aqui de que, ó, a gente realiza algumas intervenções aqui que a gente sabe que é desnecessária, mas a norma pede para a gente fazer isso daí. E a gente sabe também que, pô, 1 hora de poço de pré-sal parado, só de um poço, e por 1 hora, é milhão aí que você deixa de botar no bolso. Esses poços de pré-sal são poços extremamente produtivos, tá? Isso você tem com tecnologia. Então, como que o desafio é como que a gente pode usar dado para tentar prever evitar essas intervenções e prever de fato quando que eu tenho que intervir no meu equipamento, né? Esse que é o grande objetivo do projeto. E a gente viu aí o grande benefício disso daí tudo é um aumento de disponibilidade no poço, que a gente está principalmente olhando, né? Redução de custo relacionado com a RSV. A RSV é um barco aí, principalmente de ROVs, tá, pessoal? Para fazer essas intervenções, a Petrobras tem que ir lá com um RLV e tem que abrir alguma válvula ou fazer alguma inspeção visual, né? Visual através de câmera, né? Mas a gente conseguiria reduzir isso daí. Redução de custos de manutenção, que agora começa a ser preventiva ao invés de corretiva. Redução de tempo para identificar esses gargalos. Preventiva e preditiva, tá, pessoal? Uma redução de tempo para identificar esses gargalos, né? Porque a gente vai ter uma redução do tempo da intervenção, já que o monitoramento é online. E a gente consegue dar para a Petrobras vários outros relatórios relacionados à disponibilidade dos sistemas e dos subcomponentes deles, tá? A gente tem um outro caso aqui, agora saindo aqui do case da Petrobras, a gente tem outro sistema aqui agora voltado para emissões em si, em que a gente consegue usar os dados de sensor, aí tem a nossa parceira aqui, a Aliga, que tem sensores aqui de emissão, mas a gente consegue coletar esses dados de emissão e fazer um monitoramento inteligente desses sensores. E com isso a gente consegue botar isso num dashboard com o intuito aí de dar algumas informações interessantes para o gestor. Por exemplo, quanto que de cada escopo, né, que você está emitindo, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3. A gente sabe que quando a gente vai para essa área aí de ESG, né, existe uma dificuldade muito grande de você conseguir monitorar a sua cadeia toda e principalmente intervir na sua cadeia toda. Então, o grande objetivo disso daqui vamos monitorar e vamos tentar a cada otimização, né, o quanto que isso daí gerou de ganho para a companhia, como que quanto de que você conseguiu reduzir aí de emissão, né? Então, é basicamente isso.
Aqui são alguns dados aí que a gente consegue pegar dos sensores lá da Aliger, tá, pessoal? A gente tem um diferencial nosso, né? Que a gente tem um pool de fornecedores aqui de sensor que estão junto com a gente aqui, né? Então, a gente consegue pegar o dado dele, né? E oferecer um projeto de digital twin de ponta a ponta, como eu comentei. Então, eles entrando com sensor, e quando eles entram com sensor, a gente já tem o sensor integrado. O que é um diferencial, porque você não precisa gastar tempo integrando essas coisas. A gente tem aí conexão APIs aí via Modbus, via MQTT, via FTTP, enfim, várias APIs que a gente tem, porque a gente já se conecta com os sensores mais modernos, né? O que é aplicado no mercado, principalmente. E aí, falando agora do outro, né, do MMT, isso foi um software que a gente desenvolveu enquanto a gente estava dentro lá da Subsea 7, lá no programa de aceleração deles. A gente viu que uma das maiores causas, na época, né, uma das maiores causas da indisponibilidade dos equipamentos deles estava relacionado com a, 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 a priorização desses equipamentos, né, das tarefas de manutenção. E a gente, então, desenvolveu esse software, né, que pega as tarefas e tem toda uma estrutura de engenharia, de manutenção aí dentro dele, com o intuito de priorizar as tarefas. Só que isso daí a partir de inteligência artificial, a partir de uma análise de dados históricos do ERP deles, que no caso era o TechMaster, ainda é. E a partir desses dados, a gente consegue fornecer uma série de informações para a Subsea 7, como, por exemplo, qual é a hierarquia de equipamento. Tudo isso daí pode ser usado pela Subsea 7 para melhorar a manutenção dela. Não só mostrando a priorização, né, o que tem que ser feito primeiro, o que pode ser feito depois, mas principalmente para melhorar o escopo da manutenção, a estrutura da manutenção. E o conceito dele ele também é simples, né? A gente vai pegar dado de ERP, dos cenários operacionais aí da empresa, vai usar o MMT para analisar esses dados. Então, a gente tem um software de inteligência artificial que roda por trás aqui, e esse software vai preencher um dashboard ou um relatório com as tarefas de manutenção já priorizadas. E esse relatório vai ser enviado para as pessoas aí para onde eles têm que ser enviados, geralmente o coordenador de manutenção. A partir desse modelo de priorização, que agora sai de um modelo que é subjetivo, ou seja, que depende do feeling do coordenador de manutenção, né? E começa a virar um modelo mais objetivo, que é só baseado em critérios. Não tem experiência humana que afete as decisões aqui. É tudo baseado em critério. E critérios encontrados pela nossa inteligência artificial depois de analisar, de entender e analisar o seu histórico de dados, né? E aí tem alguns benefícios aqui, pessoal. A gente consegue usar isso daí principalmente para otimizar os intervalos das manutenções. Então, a gente pode estender o tempo de manutenção, tá? E, por exemplo, uma manutenção de 14 dias, a gente consegue ver que agora pode ser feita em, sei lá, 30 dias, ou de 30 dias passa a ser 60 dias. E isso daí é interessante por quê? Porque você economiza HH, economiza tempo, né, do pessoal lá intervindo, e também ajuda você a fazer várias outras coisas diferentes também, como, por exemplo, dedicar, né, o seu tempo para efetivamente fazer aquelas atividades que são prioritárias, tá? Ao mesmo tempo, né, a gente pode tentar ter a segunda conclusão, que é do tipo, cara, o MMT está dizendo para você antecipar uma tarefa. Então, um intervalo que é 30 dias pode virar 7 dias. Por quê? Porque a sua equipe de manutenção fez historicamente essa atividade com uma frequência muito menor de tempo, muito maior de tempo, com uma frequência muito maior. Então, essa antecipação, né, aí a gente está ganhando o quê? Está ganhando segurança operacional e confiabilidade do seu ativo. O seu ativo vai começar a quebrar menos, vai ter menos corretiva. E aí, quando você tem menos corretiva, você tem menos custo não planejado. Então, tudo isso daí afeta, né, no custo do ativo. E, ao mesmo tempo, você pode ter outra coisa também, do tipo, pô, a gente não vai otimizar intervalo nenhum. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer, então?
A gente viu aqui que, pô, a gente não vai aumentar, vai deixar como está. Então, isso é uma maneira de você alinhar com o pessoal lá que está fazendo as manutenções de que eles estão fazendo num tempo errado, que deveria ser feito de outra maneira. A priorização, como eu falei, também começa a ser baseada em condição e sai aí da manutenção de intervalo e começa a virar uma manutenção por condição, e com isso daí a gente ganha várias outras coisas juntas, tá? Que eu vou comentar aqui agora também. E tem várias outras séries de benefícios, como diminuição de downtime e várias outras coisas que agregam, né, na hora de você fazer uma estruturação do. Você pode usar esse software como um guia de onde você vai aplicar a preditiva, né, a preditiva de dados, né, a preditiva baseada em sensor, por conta da hierarquia de equipamentos. Então, tem várias coisas aí que você consegue utilizar aí para melhorar a gestão de manutenção, para ser uma gestão de manutenção de terceira geração, ao invés de uma gestão de manutenção de segunda geração. A gente já viu vários benefícios aqui, mas entre eles eu queria falar principalmente de uma redução no tempo para executar a tarefa, no aumento aqui de disponibilidade aqui da equipe, é, redução do tempo de planejamento, porque o planejamento agora começa a ser automático, e rápida implementação das otimizações dos planos de manutenção, por conta aí da escalabilidade do MMT. Ele consegue ser escalável para toda a frota, por exemplo. Essa carinha dele, né? Então a gente está usando uma inteligência artificial que dá uma nota para cada uma das tarefas, essa nota variando de 0 a 10. 10 são as tarefas extremamente críticas que têm que ser feitas naquele momento, e 0 são as tarefas que não são tão críticas assim, podem ser postergadas. E aí a gente consegue ter também uma gestão de backlog. A gente sabe que geralmente as coisas críticas, né? Aparecem a partir das tarefas que são colocadas dentro do backlog, né? Ou seja, que são deixadas aí para depois. Por quê? Porque são as tarefas que você não está olhando naquele momento. Então, é normal aparecer algum incêndio aí vindo do backlog. Você não está olhando, não está olhando, não está olhando, de repente deu algum problema. Então, é importante fazer a gestão, e aqui a gente consegue dar um indicador, um termômetro, se o seu backlog estiver muito elevado ou se estiver pouco elevado. Então, tem várias coisas aqui que a gente consegue dar, fora vários outros indicadores diferentes aí da gestão de manutenção. Então, por exemplo, indicador de aderência ao plano, se o pessoal lá da tripulação está fazendo o plano corretamente, as corretivas aí por família de equipamentos, e isso é outro indicador aí para você fazer preditiva. As influências estatísticas de tempo, priorização, do campo aí de prioridade, né, e do tipo de tarefa na priorização, então como que essas variáveis estão afetando, e várias outras coisas também, percentual de tarefas atrasadas, corretiva versus planejada, que são todos indicadores importantes aí para a área de manutenção. Tá? A gente tem um case muito forte aqui com a Subsea 7, que foi feita no Seven Cruzeiro. Seven Cruzeiro, para quem não sabe, é um PLSV, é um barco de lançamento de duto, tá? A gente tratou os dados desse barco aqui em particular, em que a gente pegava esses dados, analisava esses dados com o nosso software e mandava para a Subsea 7 o resultado, e aí o pessoal lá da Subsea 7 avaliava esses dados e dava o feedback de volta para a gente, né? Então, tudo isso daí era avaliado, tudo isso daí era analisado em si, e a gente conseguia mover e ir para frente com isso, né? Então, só nessa prova de conceito, nesse piloto que a gente fez com eles, a gente conseguiu uma redução de 7,3% na lista de tarefa overdue. Overdue são as tarefas que são postergadas, tá, pessoal? Eu falei aqui que são deixadas para depois. Redução de tempo de reparo, tá? Isso daqui aumenta a produtividade do time de manutenção e aumenta o médio dos intervalos das tarefas, que passa a ser agora 16%. Fora aí uma taxa de aceitação de 90% aí do pessoal do Seven Cruzeiro, tá? Então, são várias coisas aí que a gente conseguiu a partir dessa análise. A gente conseguiu também dar um relatório de hierarquia de equipamentos, como eu comentei também, e o relatório aí das influências das condições de operação aí na execução dessas tarefas, que é um outro indicador interessante para a Subsea 7. A gente tem um outro software aqui, que é mais um aplicativo em si,
em que a gente consegue principalmente monitorar o tempo, o tempo não, monitorar a distribuição de tempo de cada um dos colaboradores em si. Então, a gente consegue, através desses aplicativos, monitorar as tarefas de manutenção que são executadas aí por cada colaborador e quanto tempo que leva para executar cada uma dessas tarefas. Então, a partir dessa coleta de dados, a gente entrega para a empresa um dado que é muito importante, que a gente chama de MTTR, Mean Time to Repair. E aqui a gente consegue ver a distribuição. Então, quanto tempo que fulaninho está na alimentação, se ele está descansando, se ele está recebendo instrução. Então, tem várias coisas aqui que a gente consegue usar, inclusive QR codes e coisas do tipo, para o cara ter mais acesso às tarefas que ele tem que fazer naqueles equipamentos, para melhorar na gestão. Aqui pode entrar tanto gestão de manutenção, como é o que a gente está fazendo aqui, mas a gente também consegue mudar também o framework, né? Então, ao invés de uma gestão de manutenção, a gente consegue simplesmente fazer uma gestão de linha de operação ou qualquer outra gestão de software, né? Gestão gestão em si, de pessoas e outras coisas também. Pessoal, é isso daqui que eu tinha para falar, tá? Aqui fica o convite aqui para vocês entrarem aqui na nossa comunidade do LinkedIn, tá? E para trazer aí a inteligência artificial para a indústria de vocês. A seção desse QR Code, vocês conseguem entrar na nossa página do LinkedIn. Eu aconselho aí vocês a se registrar lá, né? E qualquer coisa, aqui estamos com o meu contato aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem também conversar e falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, né? E como que ela pode ser aplicada na gestão de ativos. Valeu, obrigado. Obrigado, Felipe. Agora vamos aproveitar aí o que cada um dos nossos assistentes aí estão querendo saber através do chat e o nosso amigo Vitor aí. Vitor, pode entrar. Olá, gente, boa noite. Quero dizer, Boa noite. inclusive, para quem ainda não entrou nesse link, eu entrei agora, vi que tá bombando. Tem uns amigos meus que eu vi que também já entraram, ainda não. Veja só, né? O MindSim é muito famoso, né? Quero aqui agradecer ao Felipe pela apresentação muito boa, muito rica, né? E assim, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu senti realmente uma dúvida, eu fiquei ali, se for realmente o que eu estou pensando, é um achado maravilhoso, assim. Eu vi ali que você faz integração do seu PNID, né? Isso que você faz, dessa integração, você faz isso manualmente, né? Ou você utiliza algum algoritmo para fazer isso, né? Alguma forma automática, reconhece imagem. Como é que você faz para passar esse PNID? Não, a gente faz isso ainda manualmente, tá? Mas Ah, o que acontece? O PNID em si é uma base de engenharia para a gente acessar as informações do cliente, né? uhum, E a partir disso, a gente coloca lá dentro da nossa ferramenta lá todos o desenho, né, do processo dele. E a partir do processo dele, a gente digitaliza o processo dele utilizando como base os PNIDs, porque lá tem todas as informações de engenharia, o que está conectado com o quê, qual é o arranjo. Então foi o que a gente fez na Petrobras, foi já o que a gente fez nas siderurgias também, né? Mas isso aí, ainda em si é feito de uma maneira manual ainda. uhum. Um PNID às vezes dá uma dor de cabeça, né, pra gente. A gente sabe. E dependendo do caso, cada empresa monta o seu, né? Pô, tem a Technip que tem um PNID diferente da Aker, por exemplo. Então, não tem uma maneira aí de você uniformizar aí o que está no papel, né? A maneira de você uniformizar o negócio é você passando para o digital. Uhum. Eu só gostaria de saber, Paulo, Ricardo Moreno, vocês têm alguma pergunta aí para fazer para o nosso palestrante, o Felipe? Gostariam de fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Pode Ah, mandar pode bala, dar. Ricardo. Só um momento que estou estruturando a pergunta aqui.
Não é tão fácil perguntar essas coisas no outro idioma. É, Felipe, dos algoritmos LSTM e o Random Forest, é assim, porque no meu entendimento é mais para a gente processar dados sequenciais. Quais outras estruturas e metodologias de inteligência artificial você usa para, seria qual é essa palavra? Para o entendimento da série, da temporalidade dos dados. tá. A gente costuma trabalhar com séries temporais, tá, Ricardo? A gente sabe que inteligência artificial, né, a parte de machine learning, ele é uma parte muito que se desmembra em muitas coisas, né? Então tem o pessoal, a gente, né, que a gente chama de analytics, tá? Que mexe com séries temporais. Tem o pessoal de processamento de imagem, que mexe com outras coisas, e de vídeo também, imagens e vídeos. E tem o pessoal também de processamento de linguagem, né? Que aí é outro mundo. A gente é principalmente séries temporais. Então, mexe lá com LSTM, a gente mexe aí com redes neurais, principalmente. E dependendo do caso, né, a gente mexe também com, no caso do Digital Twin, em particular, a gente usa CFD também. CFD não sei se você sabe, mas é simulação de fluidos, né? Então, tem uma combinação de CFD com uma combinação de inteligência artificial, com machine learning. É um modelo que a gente chama de modelo híbrido. Por quê? Porque ele pega a parte da física do negócio e ele combina. É uma coisa interessante, por quê? Porque ele pega a parte da física da parada, ou seja, ele conserva massa, ele conserva energia, ele conserva todas as quantidades aí. Então, a gente não mata a física. E, ao mesmo tempo, a gente usa aí uma inteligência artificial para aumentar a robustez desse algoritmo, né? Então, a gente consegue pegar, a partir desse modelo híbrido, a gente consegue é, se basear em um equipamento que segue a mesma lei da física, mas isso torna o software muito mais escalável, entendeu? Ah, tá. Aí ia fazer outra pergunta aqui nessa direção. Basicamente, com o CFD, você não começa o algoritmo desde a parte superficial. Você começa a sua algoritmo desde a física dos próprios materiais, a física dos equipamentos, Isso. e você faz mais escalável porque você não tem muito ruído. Você está começando com os elementos básicos do seu equipamento. Não, Isso. já. Ah, Ok. eu não diria só a parte do ruído, mas eu diria principalmente que as leis das físicas ficam preservadas. Vamos falar o seguinte, né? Se eu fosse botar um algoritmo de inteligência artificial para entender que conservação de massa tem que acontecer, ele ia demorar um tempo para aprender isso daí, não ia? É, Então, muito. bastante, né? E pode ser que ele nem aprenda. Então pode ser que, tá, beleza, no final das contas vai ter lá, mas ele nunca vai ser 0 a 0, né? Vai ter um ruídozinho ali. Quando eu simplesmente boto isso como nas leis lá do CFD, ele sempre vai dizer, ó, massa entrou, massa saiu, entendeu? Energia entrou, energia se conservou. Então, a partir disso, né, a inteligência artificial fica embaixo, entendeu? Vamos dizer, o principal cara, a física tem que se manter. Se não se manter, tá errado, entendeu? Ok, entendi. E a Obrigado. gente tem muito software por aí de inteligência artificial que não consegue manter a física. Não é o nosso. Certo? Olha, muito obrigado, Ricardo. Foi muito bom aqui a sua pergunta. Realmente, essa parte é uma dúvida que eu acho que às vezes as pessoas têm, né, com relação à parte, né? A gente, quando pega a inteligência artificial, é bom que a gente dê alguns certos tipos de guia, né, para ela, justamente para que ela não se perca ali no meio, né? E uma dessas formas é passando, né, já as leis físicas antes, né, para que ela consiga fazer essa aprendizagem da melhor forma possível. Né? Temos aqui uma outra pergunta. Né? Atualmente, nós temos sensores inteligentes, né? Como os da Traction, né? Que já possuem uma inteligência artificial embarcada.
dentro dele próprio, né? Você aí constrói um digital twin, né? E ele pode ser integrado a esse tipo de sensores inteligentes, né? E quais são os principais desafios de fazer esse tipo de integração daí? O, a, Toda empresa, né, ela passa por um desafio, né, que é você ter um banco de dados estruturado, tá? Então, eu diria que o primeiro desafio, né, e foi uma coisa que a gente fez na Petrobras, é estruturar esse banco, é pegar esses bancos, popular eles e deixar com uma quantidade de dados suficiente que a inteligência consegue aprender, né? Dá para contornar isso? Dá, sim. A gente consegue, na falta de dados ou na falta de alguma coisa, ou dados imputados errados, que também uma rotina corriqueira na indústria, né? A gente consegue chegar lá e falar, não, cara, aprende dessa outra maneira daqui. E aí, né, para isso, a gente precisa muito do know-how do cara do negócio, entendeu? Então, o cara do negócio vai lá e fala, não, isso daqui é feito assim, 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 aquilo dali é feito assado, entendeu? Então, a gente consegue evitar essa problemática de pouco dado. Eu estendi um pouquinho a pergunta, mas imagino que seja isso. Não estava abrindo. Sim, com toda certeza, porque essa parte aí do pouco dado é sempre muito complicado, né, da gente conseguir tratar, né? Porque sem muito dado a gente não consegue moer, né, esse dado para conseguir ter a informação, né? Que é o que a gente quer, a princípio, né? E eu vi ali, você falou de empresas bem grandes, você falou da Petrobras, falou da Gerdau, falou da Shell, né? Essas empresas já são bem estabelecidas no meio, né? E possuem aí orçamento dedicado a esse tipo de gestão de ativos, né? Normalmente, o pequeno e o médio já não possuem tantos recursos para implementar essas soluções, né? Qual seria aí esse mínimo que você precisa para implementar, né, as suas soluções para que você consiga atender esse pequeno, esse médio? Como você faria? Eu diria o seguinte, né? A gente tem como eu falei, né? Tem alguns passos a passos que a gente pode fazer. Dependendo do custo, né? Aí é aquele negócio, né? Cada sistema é um sistema. Tem sistemas aí que demandam mais, tem sistemas que demandam menos para serem desenvolvidos. Tem equipamentos mais complexos e tem equipamentos menos complexos. Por exemplo, uma torre de refrigeração, uma bomba, é um equipamento muito menos complexo do que uma torre de lançador de tubo, lá da Subsea 7, né, que eu estou pegando. O tensionador, desculpa. Então, esses equipamentos em si, que são mais complexos, eles geralmente demandam mais. O que a gente faz, né, é que não necessariamente você precisa de digital twin para toda a sua fábrica. É interessante você pegar, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer, aqueles sistemas, mas tem que ser os sistemas, né? O equipamento, e só o equipamento em si pode não te dar tanta informação, não te dá o whole picture, né? Não te dá a noção geral. Mas a gente consegue ir lá e pegar o sistema em si. Então, a gente olha uma coisa mais abrangente, só que a gente vai estar focado naquele sistema em si, né? Então, o mais importante, né, é não tentar sair pegando a fábrica toda, por exemplo, e sim pegar aqueles sistemas que são mais críticos para você, como eu mencionei. E aí, nesse caso daqui, o MMT ele surge, né, quando a gente está falando de manutenção, né, de gestão de ativo, o MMT surge exatamente para suprir essa necessidade. Por quê? Porque ele vai lá, ele vai indicar quais são os equipamentos que são mais críticos para você executar, para você fazer, né? Isso é uma coisa que as outras empresas, que só você entrar e sair aplicando o Digital Twin por aí, não quer dizer nada. Tem que ver também se a linha está sensorizada, se tem sensor, se não tiver sensor, vai ter que sensorizar. E aí a gente consegue fazer um sensoramento também. A gente consegue fazer o projeto de Digital Twin de cada rabo, né? Então, ao invés de entregar soluções parciais, a gente consegue entregar uma solução inteira. E aí o custo disso daí vai depender de fato do que é mais crítico para cada cliente. Pode ser uma coisa muito grande, pode ser uma coisa muito pequena também. Então, aí, no caso, você fala, eu precisaria ter os sensores na linha. Você comentou também na sua apresentação que você precisa de um banco de dados estruturado, então talvez você precise, sei lá, pegar um RDS aí na É, Amazon. não é um pré-requisito, tá? É uma coisa que a gente consegue no meio do caminho.
Tá? A gente vai lá e a gente estrutura o banco de dados. Não precisa ter o banco de dados estruturado. Claro que a gente vai ter que estruturar para botar a IA para aprender. Mas é uma coisa que a gente aqui na MindSim consegue fazer, a gente consegue sensorizar, a gente consegue estruturar, e aí a gente consegue desenvolver os algoritmos para aprender. Tá? Então, no Digital Twin, a gente faz a solução de cabo a rabo. E a pessoa precisa ter um computador, mas aí ela precisa de um computador também muito potente, esse computador pode ser mais simplesinho, precisa de placa de vídeo, como é que é? Os nossos algoritmos aqui, eles rodam aí em qualquer computador, sem precisar de uma placa de vídeo aí robusta, tá? Eu não consigo falar dos outros, porque, pô, tem gente que só consegue rodar na NVIDIA, tem gente que tem que fazer paralelismo, por exemplo. Mas os nossos aqui, como a gente mexe principalmente com séries temporais, né? A gente consegue, e por muito conhecimento de engenharia também, a gente consegue diminuir um pouco esse custo computacional. Um pouco Pô, não, isso é muito bastante. bom. Isso é muito bom, né? Porque a gente sabe o quão caro é, às vezes, mandar rodar em cloud, né? Dá um preço, às vezes, grandinho. Então, isso é muito bom. Então, a pessoa precisa aí dos sensores, vai precisar, né? Como você falou aí, talvez de um banco de dados, mas não é obrigatório, de um computador. Então, isso aí já consegue, para ela conseguir implementar a sua solução ali na empresa dela. Isso é muito bom. É bom que as pessoas tenham cada vez mais ciência de que não está tão longe, né? O século XXI é Não, agora. o pessoal já está fazendo isso, não tá distante, não. Exatamente, né? E agora aqui para fechar, a última pergunta que eu tenho para fazer é a chave, né, disso que você está fazendo, né, é saber quando a gente tem que agir e tomar a nossa decisão, né? E a gente sabe que ali na parte de gestão do ciclo de vida dos ativos, a coisa mais difícil, eu acho que o nosso momento mais difícil é desfazimento, né? A hora que a gente acaba tendo que, a gente tem um ativo e em um certo momento a gente vai ter que se desfazer dele, né? Vai ter que jogar fora. Depois de um De tempo, funcionamento. tem que fazer. Exatamente. Pode fazer também recondicionamento. E aí a gente acaba tendo que jogar fora. Você, com o seu modelo digital, né? Você consegue realizar a indicação de quando a gente tem que fazer esse desfazimento, comprar um novo, pode ser também fazer um recondicionamento, né? Como é que você faz isso? Dentro do nosso software de Digital Twin, a gente tem algumas funcionalidades que te ajudam a saber exatamente qual o melhor momento de você fazer, de você eliminar o seu ativo, né? Falando de equipamento, né? De você eliminar o equipamento e comprar um novo, por exemplo. Então, tem um lance tem várias coisas aí das normas aí ISO que falam coisa desse tipo, né? Mas você tem que olhar muito do custo de manutenção, né? Então, tem algumas normas ISO que falam, se o seu custo de manutenção exceder em tantos por cento o custo daquele ativo, você vai lá e vai e troca, por exemplo. Isso seriam boas práticas, entendeu? E aí, através aí de uma predição, a gente consegue ver isso daí e dizer mais ou menos em quanto tempo isso daí vai acabar acontecendo, entendeu? E isso auxilia bastante o pessoal da manutenção em si. Mas tem outras coisas que você pode levar em consideração também, né? Às vezes não é só a manutenção que entra em jogo, tem a operação também. Então, a gente, dentro do Digital Twin, né, vendo aí a predição aí de várias coisas, de várias variáveis, a gente consegue simular quando que a queda da operação daquele ativo. Então, por exemplo, imagina uma bomba. A bomba, à medida que ela vai se desgastando, né, o custo de manutenção dela vai se elevando, 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 né? E você tem também a operação dela. A operação dela vai ficando pior. Então, baseado nisso, né, também olhando a operação, a gente consegue dizer, cara, o seu retorno aqui talvez seja a curva do seu ativo talvez seja um pouquinho antes, porque beleza, o seu custo cessante por ter esse ativo aí operando 100%, ou como se fosse uma coisa nova, está diminuindo. Você não está conseguindo voltar para a condição de 100%, entendeu? Então, a gente olha isso daí também. Não é só olhar a manutenção, é olhar a operação também como um todo. Realmente, essa daí eu acho que é a parte mais dolorosa, é a parte que a pessoa mais sofre. Claro que a gente adora comprar, Natal tá chegando, né? Mas jogar fora que é difícil. Mas assim, muito obrigado aqui, viu, Felipe?
tá? Agora passa a bola de volta para o Araújo. Vai lá, Araújo. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelas suas considerações, nas suas observações e agradecendo a, a, a palestra do nosso Felipe, nosso amigo Felipe, e a audiência, eu passo a bola aí para o chefe da nossa divisão técnica de manutenção, o Lorosa, que vai fazer as considerações finais com você, Felipe. Um abraço, obrigado. Boa noite, pessoal. Antes da gente fazer as considerações finais, eu gostaria que a gente tirasse uma foto, tá, com o pessoal que está aqui com a gente, tá? E eu quero agradecer o Felipe, né, cara? Brilhante palestra. Vitor, parabéns também, cara. Gostei muito do bate-bola. Acho que foi excelente. Eu já pensei aqui nos pelo menos algumas empresas e alguns projetos que a gente pode desenvolver junto, tá? A finalidade desse evento é justamente isso, né? Então, acho que a palestra foi muito boa, muito bem explanado, e a gente vai conversar depois sobre algumas coisas que a gente pode fazer junto. Já pensei em vários shoppings, várias coisas que a gente pode fazer junto, tá bom? Ricardo, gostaria que você ligasse a câmera se for possível e outra pessoa também. Só um momento, vou me conectar aqui no telefone. Ok, tá bom? Outro é o Paulo Ricardo. Para a gente tirar uma foto. Vitor, eu gostaria que você tirasse uma foto aí para a gente, tá? Uma ou duas. Ricardo, você é português? Não, eu sou venezuelano. Ah, Vocês poderiam me dar o ID da reunião? Estou abrindo aqui no telefone. Lenice, Vou colocar ali no chat, tá, onde que eu vejo ali. tá bom. Só um minutinho que eu vou ver aqui o ID e vou mandar. Venezuelano, Você vê, nosso Sabia que tinha um sotaque encontro diferente, né? Eu só não sabia o que era. Nosso encontro está internacional, olha só, gente. Não, eu sou. Você está no Brasil? Eu tô em Macaé. Ah, está em Macaé. Eu vim porque eu fui para Innovation Offshore aqui em Macaé e o Felipe estava lá. E excelente. eu segui ele no Instagram. Eu vi que nesses dias colocou essa palestra aqui. Excelente. Prazer ter você com a gente, tá? Muito obrigado. Tô dando uma olhadinha aqui, tá? Só um minutinho. Tudo bem, tudo bem. Ricardo, nós vamos ter, em princípio, novos eventos no ano que vem, tá? Ligado com manutenção no geral. Mas, em princípio, IA e gestão de ativos vai estar ligado com isso, tá? Será um prazer ter você com a gente. Tá? Depois, se você quiser mais detalhes sobre o Clube de Engenharia, você pode entrar na página do clube ou nos contactar, entendeu? E nós faremos tudo o que possível para poder te orientar, né? O Clube de Engenharia é uma instituição que tem 140 anos, mais de 140 anos, e pouca gente conhece, né? E a importância dele, entendeu? Para mim, então, foi assim, a minha vida profissional teve antes do clube e depois do clube, tá? Então, assim, hoje nós tivemos o privilégio de estarmos no almoço lá no clube e algumas, né, autoridades na engenharia, professores, tanto na área... normalmente quem frequenta o clube é tanto professores, doutores, também empresários, né, inclusive de grandes empresas de grande porte, e também políticos também. Hoje não tinha nenhum... Acho que não tinha nenhum secretário lá, não, né? Nenhum da área política, não, né? Não. Na ativa, não. Hoje não. Né? Que estava na ativa, já não. foi o Luiz Edmundo, que já foi secretário, e tem outros lá que já foram secretários de Estado, de governo. Isso. Você falou aquele cara, Então, nós, inclusive, estamos para fazer um evento, né? Vamos chamar, já conversei com ela, uma ex-secretária de infraestrutura, e ela vai participar no evento do Clube de Engenharia ligado com o gerenciamento de projeto, tá? Doutor Lorosa, eu vou mandar... Oi. Vou botar aqui no chat, tá? Só um minutinho. Ok, tudo bem. A gente está bem tranquilo, está bem dentro do nosso horário.
A gente tem bastante tempo para a gente conversar. Paulo quer falar alguma coisa também? Felipe, eu... Pode Oi. falar, Ricardo. Então, eu tenho uma empresa que tá mais orientada na parte de materiais, só que eu sempre tenho muito interesse na parte de inteligência artificial, porque até os nossos comparativos técnicos entre produtos químicos são feitos por IA. É, os dados, eu entendo que tem a parte do ESG e tudo aquilo, mas que não permite um compartilhamento de dados totalmente livre, porque são dados empresariais. Mas, por exemplo, eu estou vendo que se o sistema ele permitiria meio que um enlace com o que é o fornecimento de materiais para reposição para grandes equipamentos. Vocês trabalham tem algum trabalho, alguma ideia nessa direção? É assim, a gente vende, por exemplo, vou te dar um exemplo, a gente vende partes de motores diesel. Ah, Tá, beleza, mas às vezes a empresa que solicita é tudo emergencial, absolutamente tudo. sim. Basicamente, aquele primeiro tipo de manutenção. Estragou, pediu e o equipamento parou por meses. E aí ele tem que fazer o negócio correndo e mandar pedir para vocês fazerem o negócio correndo, é isso? Sim, basicamente é sempre correndo, mas eu estou vendo que você tem isso para sistemas maiores, vocês olham o sistema maior. Não tem uma parte mais simplificada, por exemplo, tem uma empresa que só faz painéis e manutenção de painéis elétricos, faz painéis em turbinas, só que são pequenas empresas, não são muito grandes. Acho que o Vitor perguntou uma coisa mais ou menos nessa direção, se era viável para empresas de pequeno porte utilizar os seus sistemas. Empresas de manutenção, eles não fazem manutenção em sistemas inteiros, fazem manutenção nas partes. Sim, Mas entendi. as empresas que fazem manutenção não aplicam esse tipo de sistemas de IA, mas vamos supor, a empresa tem vontade de realizar um tipo de manutenção assim só para otimizar a sua própria Baseado operação. uma Isso. manutenção baseada em condição. A gente consegue fazer para pequenas empresas também. A gente consegue conversar sobre isso daí, sim, o Ricardo. Claro que tem que entender aí como que é a demanda aí dos caras, né? O cara não pode também botar um equipamento mega ultra complexo, mas se for alguma coisa mais simples, dá para a gente fazer, que nem a gente fez com tanque de fermentação, entendeu? E aí a gente consegue orçar um preço aí legal para vocês. E, Felipe, até no sentido de, né, faz como se fosse um MVP, né? Sim, Para analisar e depois ver, como é que eu posso dizer, as possibilidades, né? E se é viável ou não, né? Isso é uma forma, né? E, exato. Ricardo, você conseguiu abrir o link aí? Eu tô abrindo já, peguei aqui Tá. no telefone, Como já é que é o nome vou. do outro? Quem é que está mais aqui? Não estou vendo aqui. O Paulo, É o Paulo Paulo Ricardo. Ricardo. Abriu Quer até a falar alguma coisa, câmera. Paulo? Ô, Ricardo, você tem meu LinkedIn, cara? Eu acho que ele caiu. Ih, ele caiu. Ele caiu, ele está entrando no celular e ele quer dizer, excluiu a parte do computador e está entrando no celular. Paulo Ricardo, é uma honra ter você aqui com a gente, tá? Quando quiser participar, deveremos ter um novo evento no início do ano que vem, tá? Quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação também, a gente tem bastante tempo. Sugerir alguma coisa também, fica à vontade. Agora estamos todos aí, né? Tá tudo? Uhum. Tá bem? Então, Só comentar aí, não sei se ele tá ouvindo. Ricardo, tá ouvindo aí? Ô, Ricardo? acho que ele está escrevendo alguma coisa lá no chat. Na Não, realidade, foi o Paulo que escreveu. o Foi o Paulo. Paulo. Ah, tá. Tá migrando para a engenharia. Bom, show. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou botar meu e-mail aqui, e quem quiser conversar comigo depois também. Não, já tem aqui também na tela, né? Já está ali. Mas aí, Ricardo e Paulo, se vocês quiserem conversar comigo depois, a gente pode marcar um café, alguma coisa do tipo. Beleza? Ok. Beleza.
Então vai tirar a foto? Vamos Cadê o... tirar. Ih, acho que o Ricardo caiu de novo, né? Não, acho que tá. Tem Tá aí, 7 ali? Ricardo? 2, 4, 6, 7. Não, ele tá aí. Ele tá? Que a foto dele não tá Tá, aqui tá aí. aparecendo, não. Ricardo, vai ligar a câmera, Ricardo? A câmera dele não tá ligada? Não. É, Caiu. a câmera não tá ligada. Ligou e desligou. Então pode tirar o É. Vitor. Vamos Vitor, tirar aqui. tira aí então, sem o Ricardo mesmo. É. Tá bom. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Tirou? Tirei aqui. Tá bom. Beleza. Pessoal, então vamos fazer as considerações finais, tá? Então, para mim foi um prazer, né? O Filipe conduziu de uma forma brilhante, o Vitor também, né? Tocou uma bola direitinho. Quero agradecer também, né? A Lenice pelo apoio que nos deu aqui, né? Junto com a gente, a importância dela estar aqui com a gente para que a gente possa fazer um trabalho desse nível, tá? Quero agradecer ao Paulo Ricardo por estar aqui com a gente, por estar compartilhando esse momento. Agradecer também ao Araújo por estar aqui com a gente, tá? E o ano que vem, né, a gente tem vários projetos aí muito interessantes e seria uma honra ter vocês com a gente o ano que vem, tá? Queria pedir um pouco, Vitor, faz aí considerações finais, por favor. Depois o Ricardo, se quiser falar alguma coisa, tá bom? Pode falar, Vitor, por favor. Claro. Olha, eu quero agradecer, eu gostei muito, acho que realmente é o futuro da manutenção, não somente para essa parte, mas para a gestão de ativos como um todo, sabe? Para a parte de obtenção, para a parte dessa parte de desfazimento, para essa parte de operação, para essa parte de manutenção. A IA, na minha opinião, vai mudar o mundo, tá? Parabéns, né? E espero aí reencontrar todo mundo ano que vem na próxima. Ok. Um dos dois, Ricardo, quer falar, Ricardo? Quer falar alguma coisa, Ricardo? Acho que ele travou. Está no áudio. Eu acho que está sem áudio. Tá bom. Então, agora as considerações finais do Felipe também, né? isso. Não, verdade. Pessoal, foi uma honra aí participar aí do clube aí, que pô, tem quantos anos, César? 140? 143, né? 143. Mais de 140 anos como instituição aí de piso aí na parte de engenharia. Eu não conhecia até eu e o César a gente se conectar, né? Mas é uma honra aí de estar também contribuindo aí com novos engenheiros também, outras pessoas aí que vão estar aproveitando a palestra. Eu espero aí que todo o tema aí que a gente discorreu aqui são temas extremamente relevantes aí para o mercado como um todo, né? Para o pessoal entender aí como que está como estão sendo as tendências, né? A gente tem muito que caminhar ainda, mas cada vez mais a gente está progredindo nessa linha. E cada vez mais a gente tá tendo essa preocupação de você cuidar cada vez mais dos seus ativos, aumentar o ciclo de vida deles, porque isso daí realmente dar retorno aí para a companhia como um todo, tá bom? É isso que eu tinha para falar, pessoal. E qualquer coisa aí, vocês podem me falar comigo por um café, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, pode entrar no site da MindSim também, e eu sou sempre bastante solícito aí para a gente. Eu adoro um café. A gente pode solicitar, se eu souber, bem solícito aí para a gente marcar alguma coisa. Ok. Araújo, faz as considerações aí, depois eu falo. Não, já fiz meus agradecimentos a todos. Tá bom. E estou esperando, realmente ansioso para o ano que vem a gente poder fazer muitos eventos iguais a esse aí, tá? Obrigadão a todos. Tá, hoje nós convidamos, né, o Vitor e o Felipe. Felipe não pôde estar com a gente, né, no almoço, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai marcar um outro almoço e aí você vai estar lá com a gente, tá? Vitor, muito obrigado por você ter ido lá com a gente no almoço, tá bom? E que o ano que vem a gente possa fazer outros eventos como esse ou até melhor, tá bom? Pessoal, a todos, muito obrigado e boa noite a todos, tá? Boa noite. Pode encerrar. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo Pessoal, convite. não consegui ligar a câmera. Pelo menos tirar a foto do meu nome.
Tá 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 certo. duas vezes aí na tela. Valeu. Ok. Tchau. Obrigado, Valeu. Carlos. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.